Olá! O Unifra Entrevista de hoje fala de um tema muito atual e que provavelmente faz parte do seu dia a dia, a febre das redes sociais. Além do entretenimento, Twitter e Facebook hoje são importantes canais de comunicação. Para falar dessas ferramentas que nos oferecem informação quase instantânea, convidamos a jornalista e mestre em comunicação midiática Silvana Dalmaso. Tudo bem, Silvana? Prazer tê-la aqui no Unifra Entrevista. Assim, vamos começar falando desse boom da internet que vem de uns anos para cá, que deu um choque no jornalismo, que foi a criação quando começou os blogs, né? Sim. Fala um pouco desse panorama agora, como é que tu vê essa situação? Isso, bom, queria agradecer o convite, Rodrigo, para estar aqui e dizer que eu acho que mais do que febre, como tu citaste agora, as redes sociais e a nossa, né, experiência de navegação em redes sociais, elas se incorporaram à nossa vivência, né? Elas ultrapassaram um pouco esse conceito de febre, assim, hoje é um modo de vida, a gente está, né, aqui de forma presencial e está também nas redes sociais, está na internet, está nos espaços digitais. E isso, claro, trouxe, né, transformações no jornalismo e ainda está trazendo transformações no jornalismo, né, de uma forma bem forte, bem marcante. Hoje o Twitter, eu estava lendo antes um texto da professora Raquel Recuero, que é uma das principais pesquisadoras de Twitter aqui no Rio Grande do Sul, e ela estava dizendo que o Twitter hoje é o site de maior relevância, né, um site social ou um site de mídia social, digital, de maior relevância. Ele tem, por exemplo, 200 milhões de usuários e faz mais barulho, né, segundo ela, do que o próprio Facebook, que tem 500 milhões de usuários. Eu acho que mais pela facilidade do Twitter, o Facebook ele ainda é uma ferramenta que as pessoas estão conhecendo, já ultrapassou, claro, o Orkut, que também era uma boa ferramenta, mas ele era mais discreto no sentido de que tu precisava buscar essa informação. O Facebook já te dá essa informação direta e o Twitter muito mais, porque existe essa possibilidade dos 140 caracteres e aí já vai, as informações vão rolando. Mas e esse jornalismo, como é que a gente vê jornalismo no Twitter? Porque é difícil separar um pouco do que é pessoal, às vezes as pessoas estão vendo coisas nas ruas, estão tweetando. Que jornalismo é esse no Isso, Twitter? é difícil de definir ou de rotular. Tem só entretenimento, tem vida pessoal, tem jornalismo, tem informação, acho que tem tudo. O Twitter, ele agrega, né, todo esse tipo dessas formas de comunicação. Então, ele começou, né, com a pergunta, o que você está fazendo? E depois ele, né, mudou para a pergunta, o que está acontecendo? Então, hoje ele é o grande agregador de informações. Hoje não, mas há poucos dias eu fiquei sabendo de um fato pelo Twitter, né? Hoje a gente fica sabendo das coisas pelo Twitter e depois a gente vai acessar os outros meios de informação. Então, eu acho que mudou realmente a forma como a gente acessa a informação, como a gente pesquisa, como a gente busca. Até do princípio do Twitter, que era o que né, você está Exatamente. pensando. Agora a gente não, o que está acontecendo no mundo? Enfim. Claro. E ao contrário do que as pessoas falam, que os blogs iam desaparecer com o Twitter, não aconteceu isso, né? Os blogs continuam aí, o Twitter começou a se transformar numa ferramenta para divulgar os blogs, para divulgar textos, para divulgar notícias. As empresas, né, de comunicação, enfim, de todos os ramos, estão no Twitter por uma questão de sobrevivência até. Então não tem como mais ignorar, são realidades incontestáveis, né, estar nas redes sociais. E as mídias, digamos, tradicionais, como TV e jornal, eles a princípio tomaram um susto, né? E agora, o que vamos fazer? Sim. E eles estão entrando de cabeça junto, né? E como tu falaste antes, de todas as mídias, publicidade, inclusive, está muito forte no Twitter. Mas, voltando às mídias tradicionais, eles não vão perder espaço ou vão, tu acha que... Eu acho que não, acho que perdeu um pouco talvez da influência mesmo, né? As mídias tradicionais, a televisão principalmente. Mas eu acho que cada uma complementa, os meios hoje eles se complementam, né? Então você tem ali a informação no Twitter, 140 caracteres, imediata. Se tu quiser mais detalhes sobre aquele fato, vai pesquisar na rede, ou depois vai ligar a televisão, ou no outro dia vai ler o jornal impresso, que vai te trazer todas as informações mais detalhadas. Então eu acho que as mídias, elas se adaptam, né? A televisão, o jornal, eles se adaptaram também à internet, né? Começaram a fazer as relações com as mídias sociais. Eles acabaram sendo forçados a ter uma apuração melhor e detalhar mais as coisas, né? Com certeza, é outra maneira, né, os jornais e os meios tradicionais, enfim, continuam com seus meios, né, de apuração de informação, enfim, mas estão sempre de olho nas redes sociais, né, inclusive se pautando por ela, pautando também ela, mas se pautando pelas redes e ligadas no que está acontecendo ali no espaço. Tem uma coisa que eu lembrei agora, que, tipo, por exemplo, o Marcelo Taz tem uma coluna que ele faz do Twitter, né, ele pega
posts dele no Twitter, pega posts de outras tweetadas, né, como chama, e tá lá toda quinzenalmente na revista, né? Exatamente. Hoje também a gente tem os jornalistas aí multiplataformas, multimídia, que a gente chama, que estão ali divulgando no Twitter, estão no jornal impresso, estão na televisão, estão nos blogs. Então, hoje o jornalismo ele trabalha com nessas várias plataformas, né? E as mídias sociais estão bem inseridas nesse contexto. Pessoal que gosta de esporte gosta muito de acompanhar também, por exemplo, narrador ali. É interessante porque isso acaba aproximando, né, o público das pessoas que fazem esse jornalismo, que fazem o entretenimento, que seja, né? Vamos falar um pouquinho assim, ó, a gente tem uma espécie de mudança de ordem na pauta. Agora, quem sabe o YouTube, que a gente não falou ainda também, que é uma grande ferramenta, inverte a ordem. Agora quem pauta é o Twitter e o Facebook, enfim, e o YouTube, para depois as empresas jornalísticas ficarem apurarem, né? O que tu acha que há essa inversão mesmo? Eu acho que mudou um pouco, sim. Acho que o Twitter e as outras redes sociais estão pautando realmente os veículos tradicionais, porque justamente uma das grandes características do Twitter, por exemplo, é tu poder ter acesso a uma celebridade, a um ministro, a um político, ao presidente. Todo mundo tem o Twitter, tem o endereço, né? Então, às vezes, por exemplo, teve um episódio que o Ronaldo, o Fenômeno, deu uma declaração no Twitter, né? E aquilo ali repercutiu, ou seja, foi uma informação que partiu do Twitter, que foi repercutida pelos meios tradicionais, né? Começou ali no Twitter e foi depois discutida nos outros meios. Mas também acontece o contrário, né? Também há alguns dias a gente viu uma entrevista no CQC, por exemplo, que repercutiu no Twitter e ficou o dia inteiro a rede social Twitter falando de uma entrevista da TV. Então eu acho que acontece os dois movimentos, assim. Facilita até a justificativa de quem está sendo criticado, né? Claro. Porque daí foi lá quem fez e quem foi criticado já responde, já rebate na hora e já vira trend topic, né? Que são as coisas mais citadas. E isso facilita também até para clipping de coisas que acontecem. E essa informação não perde qualidade por ser tão rápida e superficial, assim? Pois é, Rodrigo, a gente estava falando, né, da informação no Twitter, que ela é mais ágil. São 140 caracteres, então realmente é informação assim rápida, né, imediata ali. Claro que daí você tem formas de, né, aprofundar mais isso, ou seja, fornecendo os links para outros sites e tal. Eu não sei se a gente pode dizer que a informação perde qualidade. Eu acho que a informação assume diversas formas, sabe? No Twitter a gente tem essa informação mais rápida, imediata. No jornal impresso a gente vai ter uma notícia mais elaborada, com gráficos, né, com entrevistas, com especialistas. Nos blogs a gente vai ver uma informação com mais análise, mais opinião, né, um outro caráter mais subjetiva. Então, é uma questão da pessoa, né, também do costume de navegação, das pessoas compararem as notícias, se acostumarem com o ambiente e poder avaliar, né, onde é que está a qualidade da informação. Eu não acho que perde qualidade, eu acho que a informação assume várias formas, assim, nesse caso das redes. Tem um caso de 2009, lá atrás, puxando um pouco no tempo, né, que a Zero Hora foi muito, muito auxiliada numa cobertura de uma tempestade, de um temporal que aconteceu no Rio Grande do Sul, na região de Porto Alegre, em que, se não fosse o público, o cidadão cobrindo, o próprio jornal não teria perna para cobrir. E como é que tu vê essa participação do público, assim, não jornalista? Eu acho que isso é uma das grandes características do Twitter também, né? Assim, o jornalismo que surge das pessoas que estão na hora ali no local e tweetam, né? Até esses tempos no Facebook, uma menina estava lá na UFRJ e ela colocou no Facebook que está acontecendo um incêndio aqui na UFRJ. Eu fiquei sabendo dessa informação pelo Facebook, porque ela estava lá e aí ela postou, né? Daí eu fiquei em contato com a informação. Depois eu fui ver o que tinha acontecido com mais detalhes na televisão. Então, tem isso das pessoas hoje terem acesso à máquina fotográfica digital, a celular, a mídias móveis. Então, onde elas estiverem e elas tiverem acesso à internet, elas vão divulgar informação, tanto em blogs como no Twitter. E os jornais e os meios de comunicação vão se apropriar, né, dessas características, dessas vantagens que as pessoas têm de divulgar uma informação. E o Twitter da Zero Hora faz muito isso, né, de pedir, interpelar para as pessoas, mandem fotos do temporal, mandem notícias para a Zero Hora que a gente divulga. Então, eles fazem isso, recebem material, tweetam e retweetam também os seus seguidores. Então, o Twitter da Zero Hora faz muito isso e usa também muito as hashtags, né, de temporais.
E eles vão fazendo essa interação. Eu acho que é muito interessante esse movimento que acontece das pessoas participarem, serem chamadas pelos veículos, né, a participarem. Mas não é muito comum, assim. O que a gente vê hoje não tem uma grande interação entre veículos de comunicação na internet e entre as pessoas, assim. A gente não vê uma interação, uma comunicação mesmo dos veículos interpelarem diretamente os internautas. Ainda falta mais interação nesse sentido. E vai indo por esse caminho, né? E como é que tu vê esse novo jornalismo, assim? Como é que os jornalistas já formados vão fazer para se adaptar? Como é que é essa adaptação, essa coisa toda, assim? Eu acho que não dá para ignorar hoje, né, na formação dos jornalistas, essa questão da internet, do ciberespaço, e acho que hoje isso está crescendo. Web 2.0. Exatamente. Famosa. Está crescendo cada vez mais. Eu falei antes ali do jornalista multiplataforma, né, que é também uma questão polêmica hoje, né, mas também hoje a formação ela tem que ser mais completa. O jornalista que, né, utiliza as mídias sociais, mas também transita muito bem pelos meios tradicionais, né, e congrega tudo isso. O papel do jornalista mediador, né? De tudo que acontece. Ele recebe informação, dá conta de tudo que está recebendo para organizar, editar e para que isso seja... Mas ele tem que estar preparado também para trabalhar com esse jornalismo que não tem a mediação, que é o caso muito das redes sociais, do Twitter, né? É um jornalismo que não precisa de uma mediação do jornalista. Mas a gente vai ver a diferença ali do trabalho do jornalista realmente, né, no tratamento da notícia, no que ele vai selecionar, nos blogs, no que ele vai escrever, como ele vai apurar aquela notícia, os links que ele vai colocar na notícia. E catar, vamos usar uma palavra assim, informações de blogs. É usual, assim, por exemplo, de um jornalista de um jornal? Olha, eu acho que os blogs hoje eles têm um papel assim muito de também vigiar o jornalismo, digamos assim, sabe? Hoje é difícil você ter uma notícia que sai alguma inverdade, alguma coisa errada ou que não corresponde com os fatos. Tem os blogs que se anunciam. Exatamente, os blogs falsos, vão estar sempre lá dizendo isso não é verdade, isso não é assim. Claro que isso fica restrito para um público que acessa a internet, né? Não para o grande público, né, que ainda, por exemplo, não tem um acesso às mídias sociais e ao Twitter, enfim. Mas os blogs hoje eles têm esse papel, eles vão avaliar melhor aquela notícia, né, trazer outro contraponto, trazer outra opinião, linkar para outras fontes. Eles têm essa liberdade, essa linguagem mais, né, mais livre de tratar a informação. Então, o Unifre Entrevista vai para um breve intervalo, a gente já volta. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. O Unifre Entrevista está de volta hoje com a presença da jornalista Silvana Dalmaso, que nos fala um pouco sobre jornalismo na internet. Silvana, seguinte, como é que a gente faz para legitimar, qual é a credibilidade que tem essas pessoas, e nem sempre jornalistas, como é que a gente lida com essa situação? Pois é, Rodrigo, essa questão da credibilidade não é muito fácil da gente, né, mensurar e definir, principalmente na internet, nas redes sociais. Como é que ela é construída, né? Como ela é construída nos meios tradicionais e como ela é construída nas redes sociais. Eu acho que isso está muito ligado às referências que as pessoas têm, né? As pessoas procuram blogs, por exemplo, de jornalistas que já passaram pela mídia tradicional, e isso elas consideram como um fator de credibilidade.
Outra questão também é a comparação entre textos, né? Na internet a gente tem como fazer isso, Textos comparar diferentes textos de vários blogs, de Twitter, de jornal. É uma apuração maior, será? Não sei se é uma apuração maior, porque os meios tradicionais, eles estão naquele sistema, né, de verificação in loco, né, apuração, conversar com as fontes, conversar com testemunhas, né, eles têm uma estrutura diferenciada da apuração na internet. A apuração na internet também está ligada, por exemplo, à linkagem. Nos blogs, por exemplo, eu tenho como mostrar de onde eu tirei aquela informação. Né, eu posso linkar um órgão público, eu posso linkar a página de uma pessoa, eu posso linkar, né, outros documentos. E a internet, como um grande banco de dados, ela proporciona isso. Então, eu tenho formas na internet de buscar essa credibilidade acessando, né, várias fontes que eu tenho disponíveis ali. E eu acho também, Rodrigo, que o bom e o mau jornalismo, eles estão, né, ele está nessas duas dimensões, sabe? Tanto no jornalismo tradicional, como também nas redes e nos blogs, na internet. Claro que a internet tem muito mais pessoas e tem essa questão de qualquer pessoa pode criar um blog hoje e divulgar. Então, ela é democrática realmente. Hoje, né, as pessoas se expressam, né, cada um tem um blog onde vai colocar ali suas coisas, suas opiniões e tal. Mas eu acho que dá para diferenciar onde é que tem jornalismo, né, nesses espaços. E vamos falar um pouquinho, claro que não podemos deixar de falar um pouco do teu trabalho, da tua dissertação de mestrado, que é recente. Fala um pouco do teu tema, como é que foi essa tua pesquisa. Isso, eu acabei já até falando um pouco aqui, eu analisei blogs de crítica à mídia, né, 3 blogs de jornalistas, inclusive eram 2 blogs de jornalistas e um era de um professor universitário, que fazem crítica midiática, eles pegam, né, fatos da mídia e trabalham em cima. E eles têm muito esse trabalho de mapeamento, né, de filtro, né, de pegar coisas da mídia tradicional, como eu te disse, então tem uma relação muito grande entre as duas mídias, né, uma não sobrevive sem a outra, eu acredito, sabe? Então os blogs fazem isso, eles pegam muita coisa da mídia tradicional e colam ali nos seus espaços no blog e comentam em cima daquilo ali. Então foi bem interessante, eu analisei os links desses blogs, para onde eles linkavam, se linkavam para um espaço exterior ou externo ao blog, ou se linkavam para as suas próprias postagens. Autorreferência, sim. Autorreferência, exatamente. Teve um blog até que se referiu muito, assim, trabalhando inclusive com a memória da rede, né, se citando muito, citando suas próprias postagens. Então eu fui olhar para onde vão esses links, né, para onde eles remetem. E teve muito link para vídeo no YouTube, vídeo inclusive de pessoas, né, que não jornalistas, inclusive. Teve muito link para Twitter, teve muito link para blog. Então foi uma variedade de espaços que foram linkados ali para a gente ver como tem muita interação entre os meios, entre as redes sociais, né? Enfim. Então eu peguei esses blogs de crítica midiática, como eles tratavam o fato a partir do link. E aí eu considerei esses textos linkados como intertextos. Então a intertextualidade que a gente estuda na literatura, enfim, ela também está nos textos da internet. Está na rede, assim. Está na rede. Fala um pouquinho mais dessa na verdade, o meu estudo assim, foi no sentido de que a escrita digital, ela tem a intertextualidade como uma das principais características. Ela é mais livre, né? Então ela pode... ela tem essa liberdade de trazer outras referências, né? De trabalhar de uma forma mais aberta. Ela é aberta. Eu estou navegando num texto na internet... E aquele texto, ele não está ali como um bloco único, ele vai me abrir para várias possibilidades. E os links são isso, são portas, né? E que a gente chama também de dispersão, isso, né? A escrita dispersiva. Hoje a gente entra ali num texto, a gente está lendo, a gente entra num link e a gente já saiu dali. E a gente vai entrando nos links e vai se perdendo pela internet. Então essa escrita tem muito essa característica. Né? Ela não é nem um pouco direcionada, assim, ela é super... Ela é aberta. Ampla e aberta. Isso. Tá, e essa questão, agora voltando um pouquinho para o que a gente estava falando antes, tem uma questão agora que está bem na moda, assim, que é a questão da cobertura colaborativa agora, e tem um diferencial para cobertura compartilhada. Como é que tu vê esse novo movimento, assim, de repente, de pessoas que nem são preparadas, mas que se manifestam e que fazem parte até do público de um show, por exemplo? Como é que tu vê esse movimento e para onde tu acha que ele pode desenrolar, assim? Eu acredito que essa cobertura colaborativa, eu não sei se ela está, assim, não é exatamente o que eu estudo, eu não sei se ela está, assim, tão inserida nos meios tradicionais, por exemplo. O que a gente tem de uma cobertura que tenha televisão, Twitter, né, rádio, blog ao mesmo tempo? Eu não sei se isso ainda está, a gente está no jornalismo ainda, né, caminhando para
para ir descobrindo essas Ela coisas. seria uma cobertura completa, assim, e basicamente online em tempo real, né? Eu acredito que sim. A ideia dela é formar né, textos, fotos e manter informado, assim, Twitter. Isso. A gente acompanha, eu particularmente acompanho diversos festivais de artes no Brasil que mandam direto informação, está acontecendo show, está acontecendo uma peça de teatro ou qualquer mesa redonda, as pessoas estão ali olhando e distribuindo informação do que está acontecendo. Tu vê isso como ruim ou Não, eu acho que, inclusive... ou ainda desorganizado? Esse termo essa questão da colaboração está ligada a pessoas também que não são do meio jornalístico, né? Ao aproveitamento pelo jornalismo dessa potência toda que existe, né, entre as pessoas de divulgar informação, de estar ali registrando, porque o jornalismo não pode estar em todos os lugares. A gente sabe que os jornalistas não podem estar, né, em qualquer lugar onde acontecer um evento jornalístico. Então, sempre vai ter alguém ali que pode registrar aquilo ali. Esse é o colaborador, né, que vai, né, poder divulgar essa informação. E o jornalismo ele está buscando essas pessoas. Inclusive, a gente fala muito hoje do localismo, que é um jornalismo que está crescendo, de trabalhar, né, nessas comunidades menores, né, aquela pessoa que faz o jornalzinho da comunidade, né, enfim, e o jornalismo vai se apropriando dessas pessoas que estão ali no local e podem fornecer informação, podem ser fontes interessantes para o jornalismo. Eu vejo com bons olhos essa questão das pessoas terem acesso, né, aos meios e poder divulgar. E eu acho que a diferença aí do profissional vai estar realmente na formação e de como ele vai trabalhar aquela informação ali. Mas eu acho super positivo que hoje as pessoas possam colaborar com os meios, né, possam contribuir com os meios de comunicação e trazer outras ideias também, outros aspectos, outras dimensões para o nosso campo. Outras visões, assim, é interessante ver textos assim, completamente subjetivos e opinativos sobre coisas que talvez elas nunca tenham feito e nunca tenham visto. É um exercício interessante Claro, porque o jornalismo também é um exercício de olhar. E às vezes a gente tem um olhar preparado jornalisticamente e a gente deixa de olhar outras coisas, né? E essas pessoas aí, podem de repente, trazer. alguém que não está tão, assim, focado num lead ou em alguma coisa do gênero profissional, saca melhor, não é? Exatamente. Eu acho que o jornalismo hoje, a gente às vezes fica meio assustado com isso, né? Todo mundo hoje está fazendo jornalismo, todo mundo está divulgando informação, né? Para onde vai esse jornalismo? Exatamente, mas o que é relevante mesmo? A gente pode pensar nessas redes sociais, né? O que realmente ali é relevante, o que tem informação ali, de onde ela vem, né? Então, é um filtro que a gente faz, porque a gente vai ver que não, né? Tem muita coisa ali que não serve, né, para informar as pessoas. Talvez aí esteja a diferença da gente, né, do campo, nós que estudamos e somos do campo jornalístico, atuarem nesse sentido. E tu tem um blog, né, Silvana? Tenho. que com o singelo nome de mau humor. Isso. É um blog pessoal teu, é óbvio. Isso. Como é que tu lida, assim, tu posta o quê, por quê e quando? Assim? Eu comecei acho que faz uns 3 anos, o blog. E foi depois que eu saí de um trabalho que eu tinha, que eu não me sentia tão à vontade para ter o blog, porque eu queria fazer um blog que fosse assim, que fosse meio crítico, as notícias, e que eu pudesse divulgar minha opinião também. Inclusive, os blogs surgiram muito assim, como diários íntimos, né? Da gente expressar as nossas opiniões. O meu primeiro blog era completamente eu. Hoje em dia eu já consigo meio que driblar e postar algumas coisas de jornalismo, algumas coisas, produções literárias minhas. O meu é bem misturado, sabe? Às vezes eu falo de jornalismo, às vezes eu falo de eventos. Eu gosto de ir a eventos, fotografar e postar, fazendo, claro, não é uma matéria jornalística, mas é um relato. Eu gosto de fazer esses relatos quando eu vou a eventos. Falar da vida pessoal, eu coloco foto de família, foto minha, lugares que eu vou, porque tem muito isso hoje. A gente, né, existe nas redes virtuais, a gente quer se mostrar, né? Eu acho que todo mundo tem um pouco isso hoje, é uma vivência de não basta eu ir ao evento. A internet é uma janela da nossa vida. Não basta eu ir ao evento, eu tenho que ir ao evento e fotografar e mostrar depois no blog e no Twitter as fotografias que eu tirei para os meus amigos. Então, e eu falo de tudo. Na verdade, o mais interessante dos blogs hoje são os blogs especializados, sabe? Que assim, blog de jornalismo, bem pontual, ou um blog sobre qualquer outra coisa. Esses blogs mais mistos, eles não costumam ser muito, assim, acessados até o populares. E nem tem muita credibilidade, talvez, porque, de repente, a pessoa entra no blog lá, o cara está escrevendo uma poesia, e, de repente, ele faz uma cobertura.
fica meio... Tem gente que já me disse, assim. por que tu não fala só sobre jornalismo? Por que tu não fala só sobre, né, outras coisas? Na verdade, fica bem misturado mesmo. Mas aí, né, como é um espaço, como eu disse, é um espaço livre de expressão, e pode ser também um espaço jornalístico, né? Basta a gente se propor a isso. Tá, então, só para finalizar, assim, então, vamos recapitulando só um pouquinho do que a gente falou tudo. Então, essa questão da internet e jornalismo, ela está em aperfeiçoamento ainda, tu acha? Eu acho que sim, eu acho que não dá para hoje a gente definir, né, jornalismo, onde está o jornalismo nas redes sociais, onde é que tem jornalismo, como é que ele acontece. A gente está caminhando, é uma opinião minha, assim, o jornalismo ainda está se transformando e vendo como isso está acontecendo, acompanhando. Hoje as empresas, elas estão nas redes sociais, não tem como elas não estarem nas redes sociais. E nós jornalistas estamos aprendendo muito, né, com a internet, como lidar com esse meio. E cada vez, né, evolui mais. Hoje a gente tem as mídias móveis, que ainda o jornalismo móvel ainda está caminhando a passos lentos. Assim. Isso. O próprio jornalismo do Twitter ainda está se construindo. Os meios tradicionais têm uma relação ainda que não é totalmente de interação e de incorporação com essas mídias sociais. Os meios no Twitter ainda não estão bem construídos, né, bem definidos ainda no Twitter, não estão divulgando realmente seus produtos ali de uma forma efetiva. Então, eu acho que a tendência é só se ampliar o campo do jornalismo, né? Hoje o jornalista ele não vai só para os meios tradicionais, hoje tem, né, uma gama de possibilidades aí para atuar. Ele precisa estar envolvido com tudo isso, né? Silvana, muito obrigado por participar do Unifra Entrevista. Conversamos hoje com a jornalista Silvana Dalmaso. O Unifra Entrevista fica por aqui. Uma semana ótima e até a próxima.